Está chegando o Dia da Consciência Negra e a pergunta é: como falar desse assunto com as crianças? E a resposta é: com livros. Eu, no caso, escolhi este livro, Os Tesouros de Monifa, mas eu devo confessar, eu tenho algumas dúvidas a respeito desse assunto. Então nós vamos discutir tudo isso aqui. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Um dos motivos para escolher este livro é que hoje existe uma tendência que se chama Own Voices, que quer dizer o quê? A pessoa que pertence a um determinado grupo, que muitas vezes é um grupo marginalizado, fala da sua realidade e por isso ela pode falar com mais conhecimento de causa, como alguém que viveu essa experiência. Então é o caso da autora Sônia Rosa, que é autora deste livro, que já fez muitos livros falando da questão do negro. Esse é um tema que ela sempre utiliza, falando um pouco da sua realidade e da sua forma de pensar também. Temos a autenticidade da narrativa, embora possa ser uma narrativa real ou imaginária. O que é autêntico? A pessoa que viveu essa realidade na sua pele. Então, antes de falar bem aqui deste livro, eu vou falar o seguinte: eu tenho algumas dúvidas a respeito desse assunto. Por quê? Mesmo eu, que estudei este assunto para fazer minha dissertação de mestrado, que é o livro O Preconceito em Foco, estudei o racismo, estudei as obras, eu tenho algumas dúvidas hoje em dia, porque alguns conceitos mudaram. Então há uma pequena dificuldade, eu acho, de lidar com essa questão na prática. Deixa eu explicar. Outro dia, por exemplo, Anitta, a cantora Anitta, disse que ela era negra. Bem, não era assim que eu via Anitta. E aí eu fico pensando, se todo mundo de repente diz que é negro, então a gente volta àquela questão de que todo mundo é igual, todo mundo é miscigenado, então não tem motivo para se combater o racismo. E aí parece que a gente volta um pouco atrás. Mas como eu estou dizendo, eu não tenho todas as respostas. E para celebrar o Dia da Consciência Negra, você poderia escolher, por exemplo, um livro do Rogério Andrade Barbosa. Ele é um autor que morou muitos anos na África e fez muitos livros falando da África. Por exemplo, um dos seus livros é Contos Africanos, que eu analisei aqui em Um Preconceito em Foco e gostei muito. Mas aí, ele é negro ou não é? Não sei. Não sei como ele se considera, não sei se ele se coloca como uma pessoa negra ou não. O que importa para mim é que é um livro que eu gostei. E se você estiver falando desse livro Contos Africanos, você estaria falando da África, você estaria ampliando a consciência da negritude, do que é ser negro e da cultura que veio da África. Mas você também pode pensar o seguinte: bom, esses contos que têm animais como personagens não falam da questão humana, não falam do preconceito, então esses livros não seriam suficientes. É aí que aparece Os Tesouros de Monifa, que é de uma autora que fala dessas questões humanas, que fala da questão aqui da escravidão, porque também pode existir a dúvida: falamos de escravidão ou não falamos de escravidão? Bem, eu falei com a autora Sônia Rosa e pedi para ela gravar um depoimento. Então nós vamos aqui ouvir esse depoimento e entender melhor qual é a proposta deste livro e também dos outros livros da autora. É uma maneira de, como eu disse antes, resgatar o que hoje está se chamando Own Voices. É o próprio autor falando da sua obra e da sua realidade. Vamos lá. Sônia Rosa, escritora, né, desde o meu primeiro livro, Menino Nito, em que eu tenho o cuidado de que os meus personagens negros sejam protagonistas. Em 95, a gente tinha poucos livros voltados para crianças e jovens com protagonismo negro, né, com uma criança
no caso, né? No meu caso, o meu livro, O Menino Nito, é uma criança. Bom, mas eu queria falar sobre Os Tesouros de Monifa, que é um livro da Brink Book, é um livro que eu gosto muito, é um livro que hoje está chegando a muitas escolas do Brasil por conta do PNLD literário que aconteceu no ano passado e que agora, nesse momento, os livros estão sendo entregues às escolas de todo o Brasil, de norte a sul, e eu fico muito feliz dos Tesouros de Monifa ter sido contemplado nesta aquisição. Bom, o Tesouro de Monifa foi uma proposta, um convite da Fundação Palmares para que eu fizesse um livro infantil para a revista da Fundação Palmares número 1. Acho que em 2004, se não me engano, 2004, essa revista teve a presença de artigos da própria Conceição Evaristo e outros intelectuais negros. Me senti honrada de ter sido convidada para fazer um texto infantil que desse um olhar assim, bastante positivo sobre a questão negra, né? E eu tive a ideia, né, de uma carta, escrevi a carta, e eu me lembro que meu filho, que hoje tem 23 anos, tinha 8, ele foi a primeira pessoa que eu mostrei, né, e ele gostou bastante. Bom, depois, esse livro virou um livro da Brink Book, né? Ele teve um tratamento editorial com as ilustrações magníficas da Rosinha, né? Magníficas e delicadas. Bem, sobre a questão do 20 de novembro, eu acho bastante importante que a gente lembre da consciência negra, né? Eu tenho visitado bastante escolas. Recentemente estive numa escola e uma professora questionou para a turma por que não tem o Dia da Consciência Branca? E uma menina, né, levantou e falou muito firme, inclusive não era uma menina negra, né? E ela fez a colocação, professora, porque os brancos não foram escravizados. É muito importante que a gente entenda que o Dia da Consciência Negra, que se celebra, não celebra, né, mas se reflete sobre a morte de Zumbi dos Palmares, né, que foi um líder do Quilombo dos Palmares. Eu, inclusive, tenho um livro, Zum Zum Zumbi, História de Zumbi dos Palmares para Crianças, que é da editora Palas, onde eu conto a história de Zumbi, a resistência, porque eu fui criança, onde não havia ainda 10.639, que é uma lei fundamental, importante, uma lei brasileira, assinada em 9 de janeiro de 2003, que trouxe para todas as escolas públicas e particulares do Brasil, do ensino fundamental e do ensino médio, a temática africana, a luta dos africanos. Quando eu era criança, eu aprendi na escola, na época de 13 de maio, né, que era a data que a gente tinha da libertação dos escravos, que hoje, mais do que nunca, eu sei que a gente deve pensar no dia seguinte, 14 de maio. Bom, mas enfim, eu só ouvia e aprendia, entre aspas, né, a dor dos escravizados, dos negros escravizados africanos que foram capturados de suas terras. Ninguém me falou de luta, ninguém me falou de resistência, ninguém me falou dessa luta e essa busca da liberdade, né, dos agrupamentos entre a população negra escravizada. Então ninguém me contou isso. Ninguém me contou. Eu só fui saber ao longo como professora e muito mais depois da promulgação da lei, né, e que eu como professora, escritora, eu fui entendendo, né, a importância dessa lei, né, que fez com que esses saberes dessa luta, desse empoderamento, desses agrupamentos, dessas inteligências, sensibilidades, estratégias, né, mesmo com um contexto tão hostil, né, tão hostil, fez com que a gente entenda que os quilombos foram espaços de liberdade e que devem ser refletidos, devem ser celebrados, né, como um simbólico, né, de luta, de resistência. O dia 20 de novembro é um dia importante para a população negra,
para a população brasileira, que tem a sua maioria de população negra, especialmente, para ter esse entendimento de que teve dor, mas teve muita luta. E é em cima da luta, da resistência e das conquistas que a gente deve prosseguir. Tá? É isso que eu acredito. Viva Zumbi. Salve Zumbi dos Palmares. Tá bom? É isso. Bom, então o que a gente pode concluir é que a autora Sônia Rosa optou sim por falar da escravidão, mas falando da luta, falando da resistência, que pode inclusive ser vista no livro dela, Zum Zum Zumbi. Agora, no que se refere aos tesouros de Monifa, o que é importante aqui é a escrita. A escrita que passa através das gerações, portanto, é a memória de uma luta, é a memória de uma resistência. E isso é bonito. O que são os tesouros de Monifa? São os papéis que esta personagem, que era Monifa, escreveu e deixou para seus filhos e netos. Então os tesouros são o registro dessa vida, dessa experiência e desta luta. A escrita em primeiro plano aqui. Veja como a escrita é importante. E passando de geração a geração, impedindo que essa luta seja esquecida, ou que a memória das gerações passadas, que sofreram muito, seja esquecida. Então, sendo a escrita tão importante como é, eu vou ler uns trechos aqui deste livro. Minha avó Abigail sempre me falou da bisavó dela, que veio da África, num navio negreiro, quando era bem mocinha. Todos os parentes e amigos que vieram com ela ficaram pelo caminho. Ela era muito esperta, soube juntar e recolher pedaços de seu tempo para que a gente de hoje pudesse espiar um pouquinho do ontem. Minha mãe e a avó Abigail me chamaram num canto e me comunicaram com voz solene que, sendo a filha mais velha, havia sido escolhida para ficar com um tesouro. E aqui a carta principal que a tataravó Monifa escreveu. Para os meus filhos e os filhos dos meus filhos, as raízes de vocês estão na minha África. Por isso devem amar esse lugar com toda a força do amor que mora no fundo do coração de vocês. É lá que me encontrarão e a toda a nossa gente. Escrever é uma maneira de se anunciar ao mundo e de se sentir mais gente. É também uma forma de não enlouquecer, de suportar. Por isso, esses escritos para mim valem mais do que ouro. Então veja só a escrita elevada à condição de ouro. E de fato, a escrita é um ouro que nós temos na nossa experiência humana. Então, aquelas dúvidas que eu falei no começo, que eu tinha, de certa forma foram respondidas aqui, pela postura, pelas ideias dessa autora, Sônia Rosa. Então era isso por hoje, eu espero vocês aqui a semana que vem. E não esqueça de dar o seu joinha que você ajuda muito o canal. Até lá!